desde que nasci, sou de lá, sou paulistano. Só para deixar claro para vocês, o título Graça, ele surgiu no meu coração lá atrás, há muitos anos, quando eu li pela primeira vez o livro do Philip Yancey chamado Maravilhosa Graça. Esse livro realmente mexeu muito comigo, ele desconstruiu vários conceitos que eu tinha a respeito do reino de Deus, das coisas, de como você pode ou não ser aceito nesse reino. Esse livro me ensinou, acho que uma coisa que todos nós sabemos tão bem, né, mas na minha cabeça acho que estava meio distante, de que não importava o que eu pudesse fazer, Deus não me amaria mais pelo que eu pudesse fazer. Ele já me amava tudo. E esse livro me mostrou, me abriu os olhos para isso. E aí isso ficou no meu coração. Gravei alguns CDs ao longo desse tempo. E um ano atrás, aproximadamente, quando eu fechei a parceria com a Sony, eu propus para o Maurício que a gente, então, Maurício, deixa eu fazer um projeto com esse tema, que está ardendo no meu coração há muito tempo. Ele topou, foi muito bacana, ele topou falar sobre a graça de Deus. E eu saí compondo, saí indo atrás dos amigos compositores. Nem todas as músicas são minhas, eu acho que de 18, a metade ou menos são minhas, as outras são 3 versões e de outros amigos. Até teve recentemente o lançamento da Line, que é Graça também, um CD lindo, eu ouvi também. E surgiu a preocupação, será que eu vou ter que mudar o nome, porque é Graça também, né? Mas não tinha como, porque isso aqui já estava muito profundo no meu coração. Não tinha, se eu fosse mudar o título do disco, eu teria que mudar todo o repertório, não fazia sentido. E aí, fiquei muito feliz que o Maurício falou, não, vamos seguir, vamos caminhar, isso não vai atrapalhar de forma alguma. E a gente seguiu. E a minha ideia é de que a graça é mais do que uma palavra isolada. Eu imagino a graça como se fosse um portal, sabe? Que quando você descobre a graça, você descobre um monte de outras coisas com ela. É por isso que no mesmo disco, que tem um tema central como graça, eu estou falando de perdão, estou falando de confissão, estou falando de devoção, estou falando de oração, de adoração, estou falando de amizade, estou falando de vários assuntos que eu acredito que são plenamente conhecidos quando a gente finalmente conhece a graça. Então, a ideia é de que isso seja um portal, seja um disco que sirva de atalho para as pessoas. Ó, eu entro por aqui e eu descubro um universo diferente, né? Ou relembro um universo que eu conheci e já não me lembro mais. A graça tem esse poder, né? E a capa, a princípio, muita gente estranhou, falou, pô, que capa maluca. A minha ideia é que seja numa analogia onde a água representa a graça, eu preciso estar submerso nela. Não basta botar a ponta dos pés, não basta batizar aqui a nuca, sabe? A ideia é de que se a graça é um oceano, eu preciso me mergulhar nesse oceano, o quanto mais eu puder. Quanto mais mergulhado, mais protegido eu vou estar de mim mesmo, inclusive. E é por isso que a ideia aqui, ó, dentro da água, que é a graça de Deus, eu posso ser quem eu sou. Então eu estou debaixo da água sem usar máscaras, sem usar aparelhos, eu posso cantar. Dentro do encarte tem coisas tipo eu tocando debaixo da água, sabe? A ideia de que eu posso tocar, eu posso cantar, eu posso viver debaixo dessa água que é a graça de Deus. E não apenas posso, como devo, né? É o propósito de Deus para as nossas vidas, que a gente viva nessas águas. E só quando eu saio, ou quando eu estou fora, e no caso, quando eu estou no mundo, é que eu preciso então dos equipamentos. Que o equipamento, aí você pode fazer analogia que o equipamento é a palavra do Senhor, são os escudos, né? E então, fora das águas, é que eu preciso desse balão de oxigênio que é a própria graça de Deus, que é o Espírito Santo de Deus se movendo em nós. Então, isso é o que eu pensei, mas foi muito bacana que, como eu resisti em explicar isso na internet, nas redes sociais, cada um criou a sua versão, né? Cada um pensou o que quis, e foi muito legal, porque a minha ideia é não subestimar as pessoas, né? A gente tem o costume de falar, tal pessoa é muito simples e não vai entender. Não, eu não quero isso. Eu penso que cada pessoa tem um poder intelectual e o Espírito Santo não vê barreiras em ninguém. Então foi muito legal que até as pessoas mais simples tiveram as suas interpretações, e a arte tem eu enxergo a arte como essa ferramenta. Quando a gente explica demais a arte, ela perde um pouco da propriedade dela, que é desenvolver uma interpretação na cabeça de cada um. Eu acreditava de verdade, e de fato aconteceu, que através da arte desse CD, o Espírito Santo ia ministrar coisas diferentes para pessoas diferentes, e foi o que de fato aconteceu. Muito legal, alguns posts do Facebook que as pessoas colocaram sobre o que imaginaram ser, então foi muito bacana. É o primeiro CD em que eu não faço um texto explicando o tema. Eu sempre fazia isso nos CDs anteriores. Eu não fiz isso porque
eu tinha esgotado tudo o que eu tinha conhecido da graça nas músicas, nas letras. Então tudo que eu descobri a respeito da graça está nas músicas, está nas canções. E eu escolhi colocar só isso daqui, ó, no CD como texto. Tanto é que não tem agradecimento nesse CD e não tem texto de esclarecimento de nada. E não é porque eu não seja grato às pessoas, sou grato a Sônia, a Maurício, a todo mundo, a equipe, a minha família, eu sempre agradeço todo mundo. Mas aqui eu englobo todo mundo nesse texto, que é Soli Deo Gloria, que é uma expressão do latim, que significa toda glória pertence ao Senhor. Então, e todas as pessoas que são de Deus compreendem isso, que a glória pertence a Ele, e elas se sentem prestigiadas dessa maneira também. Então, basicamente é isso. 18 músicas, chegou um momento em que eu não tinha como tirar nenhuma, mas é como se cada uma fizesse muito parte de mim. Eu era incapaz de tirar. E eu sei que hoje em dia não é muito comum, mas eu acho que não tem nenhuma música que repita a ideia da anterior. Cada uma tem um perfil, cada uma tem uma identidade. E eu acho que as pessoas que estiverem dispostas a um dia, se vocês pararem para ouvir o disco todo, vocês vão perceber que é uma história sendo contada, que passa por músicas festeiras, de amizade, de celebração. E pode sentar, tá até em momentos de mais contrição e de entrega. Ah, tá. Eu acho que não tem nada que eu me lembre mais que eu possa falar. Se vocês tiverem alguma pergunta já antes de ouvirem o CD. Tem vários estilos musicais. Tem um baião aí que as pessoas que compraram no digital não sabem, mas esse baião, para diversificar um pouco, ao invés de tocar no instrumento, eu fiz tudo na boca, eu fiz a capela, fiz uma brincadeira. E a gente vai ter ao longo dos meses aí alguns vídeos. É isso aí. A gente vai ter alguns vídeos mostrando um pouco disso, vai ter alguns making-off sendo espalhados aí pelas redes sociais. Você sabia que era boca? Mas ele saca a parada. Saca. Que eu falei pro Cisnes e ele tomou um susto, ele não sabia. Mas enfim, tem baião, tem pop rock, metade disso eu gravei fora. Contar rapidamente para parar de falar, uma experiência muito bacana lá fora. Quem é músico aqui, acho que é bacana ouvir. Que eu trabalho em estúdio e eu acho que pela cultura nacional a gente é um pouco machista na questão de verbalizar um elogio, por exemplo. A gente trabalha às vezes o dia inteiro dentro de um estúdio, eu já gravei disco de muita gente. E às vezes o cara faz uma coisa muito legal no instrumento e a gente esquece, eu acho que não precisa comentar nada. É a obrigação do cara tocar bem. É meio assim que a gente pensa. Agora quando o cara erra, a gente cai matando, bagunça, zoa o cara. E essa é um pouco da nossa cultura, pelo menos da minha e da nossa lá em São Paulo. Lá nos Estados Unidos, uma das coisas que eu aprendi muito bacana com esses caras é que cada etapa do disco, às vezes os músicos americanos tocavam notas muito simples e cada um dos outros ficava assim, mano, parabéns, incrível o que você fez, sabe? No primeiro dia eu achei que era hipocrisia, eu falei, não é possível, o cara tava num negócio simples desse, todo mundo elogiando. E no segundo dia eu percebi que era o hábito deles. E aí às vezes a gente pergunta por que alguns americanos estão tão na frente na questão musical, porque existe um respeito incrível entre os caras. Até nas coisas mais simples eles se estimulam, eles se animam, falam, incrível cara, parabéns, sabe? E isso realmente marcou o meu coração e entre muitas coisas que aconteceu ao longo da produção desse disco. Eu posso dizer pra vocês que até esse momento eu acho que é um dos melhores discos, se não o melhor da minha caminhada, porque eu tive liberdade de pensar só no disco, né? Como tinha uma gravadora me ajudando e dando suporte, eu consegui finalmente focar no disco. Eu amo meus CDs anteriores, mas eles têm esse aspecto pra mim, porque eu consegui focar no conteúdo, nas letras, enfim. E foi muito bacana. Eu fui muito mudado e moldado por Deus no período de produção desse trabalho. Acho que muita coisa mudou na minha mente, eu fui muito ministrado. Eu acho que as canções aqui tocaram muito a minha vida. É como se não fossem mais minhas. Depois que eu escrevi e gravei, parecia que já não eram mais minhas. E de fato não eram do Senhor. E elas ministravam inclusive a mim. Então a expectativa que eu tenho nesse disco, se vocês me perguntarem, é que as pessoas tenham experiências semelhantes ou muito maiores do que a que eu tive. Eu fui muito abençoado por esse projeto, na questão da produção em si, no processo todo. Então se isso acontecer com as pessoas, eu vou estar completamente feliz e a minha missão vai ter sido cumprida. Não vou ser hipócrita dizer a vocês que não é importante para mim, que venda bem, isso é muito importante para a gravadora, é importante para mim também. Mas a missão principal desse projeto é finalmente esclarecer um pouco dessa questão da graça. Numa das músicas eu digo assim, eu sou alguém a quem Deus ama, sou o filho que finalmente aprendeu a aceitar o imerecido amor do Pai. Essa é a mensagem central desse disco. Que as pessoas finalmente se lembrem que a gente não tem o amor de Deus porque a gente merece.
Não há nada que a gente faça que possa nos fazer merecedores do amor de Deus. Ele nos ama por quem Ele é. Ele nos ama porque Ele é o próprio amor. E se Ele tivesse que deixar de nos amar, Ele teria que deixar de existir, né? Porque Ele é o próprio amor. Então, se isso acontecer no coração das pessoas, se forem muitas ou forem poucas, se forem uma só, já valeu a pena todo o esforço e toda a dedicação e todo o investimento. Eu acho que é tudo que eu tinha a falar sobre esse álbum. Se tiverem alguma pergunta, eu sou bem bananado para falar, viu, gente? Vocês podem me ajudar aí. Se tiver alguma pergunta, eu estou disposto.